muito obrigado por vocês estarem aqui. A missão nossa, de nós todos, não tenho dúvida que é aquela missão que o próprio Jesus designou para os apóstolos dele. Você vai ser posto no meio dos lobos, mas siga em frente. Não se importe em levar as coisas materiais. Você pode impor as mãos e curar as enfermidades. Você pode expelir demônios através, tudo através da palavra de Deus, da bendita palavra de Deus. Mas o que a gente quer hoje, nesse momento, enfatizar era o que Jesus mais ele orientou, que nós devemos, em primeiro lugar em tudo, buscarmos ao Senhor, sermos instrumentos do Senhor para levarmos essa bendita palavra, para ser instrumento, apesar da nossa pequenez, para transformar vidas, para salvar a existência. É somente mencionar o nome de Jesus, respaldado na palavra de Deus, que ali o poder é estabelecido. Como diz na palavra de Deus, que a minha palavra não seja demonstração de eloquência humana, mas seja demonstração real de espírito e de poder. Então, quando qualquer um de nós fala esta palavra de Deus, nós estamos automaticamente demonstrando o poder. E esse poder, ele alcança quem quer que seja. Quem quer que seja. Basta dar ouvidos a esta palavra. Basta você não perder tempo no tempo. Basta você querer que esta palavra te alcance. É uma decisão sua. O que é que você vai priorizar na sua vida? Você vai priorizar as coisas do mundão? As coisas do mundão que elas devem vir sim como adicionais. Quem não quer ter tudo de bom, de paz, de benesses da vida, a prosperidade, todos nós queremos. Mas isso deve ser uma consequência dos favores do nosso Deus. Ele nos entregar isso como até uma compensação. Embora a compensação de Deus não é para este mundo, porque ele diz: acumuleis fortunas onde as traças não roem, nem os ladrões roubam, mas na vida por vir, na vida espiritual com Deus. Então, o que é prioridade e que deve ser verdadeiramente a prioridade na nossa vida é a vida espiritual, é viver verdadeiramente nesta palavra de Deus. Nesta palavra de Deus, busca primeiro o Senhor Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você e eu, muitas vezes, a gente inverte essa ordem. Busca primeiro as coisas e quando as coisas não saem como nós gostaríamos que saíssem, aí a gente vai apelar para Deus. Será que você entende que a ordem é diferente? Busca primeiro Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí Jesus passava por aldeias, por
cidades pregando, e uma mulher disse: olha, a sua palavra é muito forte, é muito gloriosa, bendita é aquela mulher que lhe concebeu e que amamentou no seu seio. Sabe o que Jesus disse? Quando ele estava ali em ação, através do Espírito Santo, ele disse: bendito é quem serve, quem segue esta palavra. Veja que ele priorizou você seguir a palavra de Deus, ele priorizou a palavra de Deus muito mais importante que o próprio seio de Maria, que o amamentou e que a própria Maria o concebeu. Mas ele disse: bendito é muito mais aquele que prega e segue a minha palavra. Porque ali ele falava através do Espírito Santo. Não é que Jesus fosse ruim para Maria, sua mãe terrena, que concebeu uma vida do Espírito naquele corpo, mas a mãe Maria não é mãe do Espírito que estava habitando aquele corpo de Jesus. Ela é apenas a mãe do corpo Jesus, que já foi uma grande honraria. Ninguém está aqui querendo, vamos dizer, menosprezar os feitos maravilhosos que a Maria foi usada por Deus, né? Isso foi uma maravilha. Mas também em outra ocasião, Jesus estava no interior de uma casa e uma multidão cercava aquela casa para conseguir uma oportunidade de falar com Jesus. E alguns dos apóstolos, no meio da multidão, viu que vinha Maria e seus irmãos de Jesus, e aproximaram de Jesus e disse: Jesus está ali querendo falar contigo, a sua mãe e seus irmãos. Eu mando vir logo. Você, que nós somos falhos, se nossa mãe tivesse numa multidão sendo espremida ali e ela querendo falar com você, você ia dizer o quê? Não, traga logo minha mãe cá. Afaste a multidão para minha mãe me acessar e vir aqui falar comigo. Não era assim que você ia proceder? Mas Jesus, ele disse, olhando para todos que estavam ali no interior daquela casa, e disse: meus irmãos e minha mãe são todos que ouvem e praticam esta palavra de Deus. Você vê que ali você poderia até indagar, mas esse Jesus era bondoso mesmo? Por que ele rejeitou que a mãe dele saísse daquele aperto e apenas olhou para os demais que estavam ali e disse: minha mãe e meus irmãos são todos que seguem a palavra de Deus. Ou seja, ele priorizou sempre a palavra de Deus. Priorizou sempre quem seguia e quem segue a palavra de Deus. Não é que Jesus, o homem Jesus, fosse ruim, mas aquele momento ali você tem que entender quem estava agindo verdadeiramente era o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é muito mais de que qualquer um que habitasse ou que habitou nesta terra, até mesmo muito mais do que a própria Maria que o concebeu. Que a Maria era virtuosa, que ela era uma mulher que foi escolhida entre as demais porque agradava ao Senhor na sua retidão em Deus. E por isso ela foi escolhida para conceber
o menino Deus em forma de Jesus. E outra ocasião, Jesus passava pelas cidades pregando e chegou numa casa para hospedar-se. Era a casa da Marta e da Maria. E Jesus sentou ali numa poltrona e logo ali junto dele no chão se acomodou ali a Maria. E Marta, chateada porque a Maria não vinha ajudá-la nas tarefas de casa para poder dar uma boa hospitalidade a Jesus. Marta, irrequieta para um lado para o outro, ela chegou a um ponto que disse: espera aí, eu vou reclamar de Jesus, porque a minha irmã, a Maria, está ali sentada e eu aqui sozinha fazendo as tarefas de casa. E ela foi até Jesus. Mas Jesus manda que a Maria venha me ajudar. Eu estou cheio de tarefas aqui em casa. Sabe que Jesus respondeu? Olha, Marta, não andeis preocupada, Marta. Deixa a Maria ficar aqui ouvindo, porque ela escolheu a melhor parte. Ou seja, essa oportunidade que ela tem para ouvir a legítima palavra de Deus. Então, Marta saiu e deixou a Maria ali, acomodada aos pés de Jesus, ouvindo a sua pregação na residência de Marta e Maria. Então, nós, como é que estamos priorizando a nossa vida? Nós estamos priorizando as coisas de Deus. Busca primeiro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eis aqui um que antigamente eu priorizava as coisas do mundo. Eu quero um bom carro, eu vou trabalhar para obtê-lo, eu vou querer uma boa casa, eu vou querer a prosperidade. E quando tinha alguma coisa que me incomodava, eu recorria a Deus. Meu Deus, me ajude e tal. Como é que está você? Está agindo assim? Ou está priorizando? Olha, deixe eu ouvir depois, mas deixe eu primeiro assistir ali aquela porcaria do Big Brother Brasil. Deixa eu priorizar aquelas coisas, outras, e a gente fica deixando ao próprio Deus para outra oportunidade. E até hoje, vez por outra, eu me vejo assim. A gente acorda, vai logo para o celular, vê as mídias, Instagram, YouTube, etc. Passa ali horas e horas, e quase na hora de você se deslocar para as suas atividades, aí você vai ali, mal, faz uma oração breve para o nosso Deus. Isso tem acontecido vez por outra comigo. Será que acontece com você? É preciso que a gente vá observando as nossas condutas no dia a dia, como é que a gente pode modificar, como é que a gente pode priorizar ao nosso Deus. Mas eu tenho que trabalhar muito bem. Eu tenho que ir ali numa festa para levar minhas filhas na festa. Eu tenho que ir ali a um encontro social. Vou com minha esposa e o pessoal, muito bem. Claro que nós não podemos, vamos dizer, interromper as nossas atividades da vida secular. Mas em todo momento da nossa vida,
nós temos que estar com o Espírito Santo em ação através de nós. Você pode estar aí no seu trabalho, você pode estar aí no colégio, você pode estar na faculdade, você pode estar num restaurante, você pode estar num avião, você pode estar viajando em qualquer local. Mas o teu espírito, a tua mente, que é a sua alma, está sempre em sintonia com o Espírito Santo. É como aquele pastor que tinha uma unção muito grande. E alguém perguntou: o senhor fica orando muito tempo, 2, 3 horas, para poder ter essa fluência do Espírito Santo? Ele disse: não, eu não passo mais do que 10 minutos. Mas não mais de que 10 minutos de também estar em sintonia com o Espírito Santo. Ou seja, a cada 10 minutos, pelo menos no dia dele, ele estava ligado ao Espírito Santo. A gente tem que também ter por meta isso, sabe? O Espírito Santo da gente está conosco. Se você vai a um banheiro, o Espírito Santo está com você. Se você vai a um shopping, o Espírito Santo está com você. Entendeu? Aí você só chega de manhã cedo e vai, faz o sinal da cruz, me proteja, vai-se embora. Chega de noite, faz o sinal da cruz, se ajoelha ali rapidamente e vai dormir. E o resto do dia? E o resto do dia? O Espírito Santo está ali com você. E algumas vezes eu me sinto meio desprezado, eu pessoalmente. Estou em casa, minha esposa gosta muito de assistir série ali na televisão, minhas filhas na mídia, e eu ali, às vezes para um lado, para o outro, dentro de casa, eu olho para cá, ninguém olha para mim, ninguém fala. Tem aqueles momentos, muitos momentos, que a gente diz: poxa, parece que até sou invisível, porque eles não estão dando aquela atenção que nós, muitas vezes, queremos, né? Ou necessitamos até. E não temos. Então, o Espírito Santo, ele quer também se sentir valorizado. Porque, afinal de contas, é o próprio Deus com você. E você valoriza as demais coisas e nós esquecemos que nós estamos aqui com o nosso Espírito Santo. Está sempre nos intuindo, nos ajudando, nos orientando. E a gente... né? A gente tem que priorizar, viu, gente? Tem que priorizar. Tem que priorizar, porque, afinal de contas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro Deus. E a gente não precisa buscar lá no céu, naquela distância. Ele está aqui conosco. Quando eu venho aqui para a rádio, antes de começar, eu tenho o meu momento aqui e já peço o Espírito Santo para me intuir o que é que eu vou falar. Em todos os gestos da nossa vida, a gente tem que ter um gesto respaldado com o que o próprio Deus pode assinar embaixo, vamos dizer assim. Né? Um gesto que o nosso Deus fique satisfeito. Não basta você vir pregar a palavra, não basta você estar ali orando. É muito bom tudo isso, mas no dia a dia tem até uma parábola que Jesus falou, que teve um cidadão que descia de Jerusalém para Jericó. E ele foi assaltado, os ladrões roubaram tudo que ele tinha e ainda mais usaram de perversidade, machucaram ele, deixaram ele ali semi-morto. Semi-morto. Aí passava por ele ali um sacerdote.
vamos dizer, hoje em dia, um pastor olhou, saiu de perto dele, foi mais para distante, passou, nem se importou com ele. Aí depois passa um levita. Levita é um cidadão que procura ter um exercício também em cima da palavra de Deus. Levita, como, entre aspas, um homem de Deus, também passou ali vendo aquele homem ensanguentado, arrebentado, também se distanciou e passou. E vinha um cidadão samaritano, diz a parábola. Vamos dizer que não era um crente. Ele, quando diz que era um samaritano, ou seja, não era um seguidor de Jesus. E quando viu aquele cidadão caído lá, arrebentado, ele se compadeceu, desceu, botou óleo, botou vinho ali em cima daquelas feridas, daqueles ferimentos, das pancadas que o coitado levou, se compadeceu, botou ele em cima do próprio animal dele, levou ele até uma hospedaria, determinou que fizesse os curativos, comprou tudo ali, ainda mais deixou 2 denários, ou seja, o dinheiro, para se o dono da hospedaria visse que precisasse gastar um pouco mais, que gastasse. Porque depois ele acertaria as despesas subsequentes. Então, ele perguntou nesta parábola a um conhecedor da lei: quem é o que cuidou do seu próximo? Aí ele disse: o samaritano. Ele que se compadeceu e cuidou daquele homem, que ele se tornou próximo dele. Então é isso, gente. A palavra de Deus de hoje, ela quer nos incentivar que nós verdadeiramente tenhamos uma vida reta com Cristo, priorizando as coisas de Deus. As demais coisas, elas vêm. Tenha um pouco de paciência. Busca primeiro Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, não é? E não é só também somente pedir, buscar, mas você tem que ter essa conduta de proximidade para alcançar vidas. Nós estamos aqui tão próximos, você com o telefone na mão, aí, ou então bem próximo de você, você está aqui comigo, tão próximo, eu com você, mas não basta, né? É o dia a dia. Nós temos que exercitar sempre esta palavra, botar ela em prática, viver verdadeiramente esta palavra. Mas a gente tem que ter o quê? Um coração segundo um coração de Deus. Você já ouviu alguém que percebeu que você fez um bem para outra pessoa e disse: fulano tem um bom coração? Já ouviu falar isso? Esse bom coração significa um coração de Deus. Ou seja, você se preocupar com o teu próximo. E esse teu próximo não é tão somente a sua esposa, a sua família, não é? As pessoas que você gosta, mas a todas as pessoas você está sempre exercitando a palavra de Deus, mesmo aquelas pessoas que você não gosta, porque a palavra de Deus diz que vantagem você tem que amar, de amar a só quem te ama. Mas você tem que amar justamente aquelas pessoas que você não gosta, que você não quer. Mas você diz: não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Não sou eu mais que me conduz nos meus sentimentos, mas é Cristo que vive em mim. E que é que diz a palavra? Que a gente tem que amar todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, isso é tornar o próximo como o seu próximo, não é? Como o teu próximo. E às vezes é difícil.
pessoas que são difíceis, pessoas que são amargas, pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos prejudicam, pessoas que nos perseguem, e você está com seu coração puro, limpo e orando até por essas pessoas. É isso que Deus propõe. Meus amigos, meus amados irmãos, muito obrigado pela sua dileta companhia. Estamos falando do sistema Gael de comunicação, Kawai, TikTok, o YouTube, Instagram e Rádio Gael. Muito obrigado pela sua audiência. Se quiser entrar em contato conosco, o telefone que é Pix também, que você querendo ofertar para a Rádio Gael, Sistema Gael, de comunicação, rádio, televisão, rádio, YouTube, TikTok, Kawai, Instagram. Você pode, através da chave do Pix e ao número do telefone Zap daqui, 82991437271. 82 na frente, né? 82991437271. Aquele grande abraço fraterno a você. Pedir ao nosso Deus amado que abençoe grandemente as nossas vidas, as nossas famílias, aos nossos negócios com muita prosperidade e com dinamizar da presença do Espírito Santo em você e através de você alcançar a vida. Um grande abraço e até a próxima.